nome é Isabela, é um prazer falar com vocês. E o meu nome é Maria. A gente está muito feliz de estar conversando com vocês hoje. E a gente quer que você se sinta confortável aqui. A Isabela é muito minha amiga. Maria é muito minha amiga. E nós queremos que vocês também sejam nossas amigas e que sentem aqui com a gente para conversar. E que a mensagem que a gente tem da parte de Deus toque seu coração hoje. Assim como o nosso também, né? Sim. Esse projeto que a gente teve foi uma iniciativa que, de repente, surgiu na nossa mente e eu conversei com a Maria conversou comigo e a gente ficou, nossa, que interessante, era algo que eu pensava, assim, era algo que eu pensava também. Então, esses momentos de conversa que a gente vai ter aqui entre a gente com você é um momento pra gente refletir na Bíblia e assuntos que vão fortificar a gente também, né? A gente sempre fala que todo mundo tem um pouquinho a acrescentar e acredito que na nossa caminhada com Deus a gente aprendeu algumas coisas, ainda tem muita coisa para aprender, mas com certeza a gente tem alguma coisa que pode acrescentar na sua vida. Então a gente queria que vocês estivessem com os ouvidos abertos, dispostos a ouvir o que a gente tem a falar hoje. É verdade. E para dar início ao nosso podcast, a gente separou uma pergunta que vai direcionar a nossa conversa. E a gente vai fazer assim a cada episódio que a gente for gravando. Nós vamos liberar no nosso Instagram uma caixinha antes de gravar. E aí, para vocês darem ideias e sugestões do tema, ou então alguma pergunta que você tem, alguma curiosidade. Que vai literalmente direcionar as nossas conversas aqui. E é muito importante que você participe. Para que não fique algo, tipo, só entre a gente e não alcance você também, né? Também se identifique, né? Exato. É uma conversa entre amigas, amigos, e é muito importante que você também tenha essa participação com a gente. Sim, falando nisso, Bela, na sua caminhada com Jesus, o que mais te impactou, assim, de um sentido que mais te machucou na igreja, assim, te feriu? É muito difícil a gente falar sobre isso, né? Mas também muito fácil, porque as coisas que nos machucam ficam, acho que é uma das coisas mais guardadas, a gente não esquece. E acredito que eu já fui bem magoada. Acho que muitas meninas, maioria das meninas, né, já passaram por isso. Não se sentia pertencente, tipo, se sentia excluída. E é algo que no mundo feminino acontece muito mais, né? Eu acho Sim, que a gente se compara, a gente tende Exato. a falar, nossa, mas fulana tá com a amiguinha lá e eu tô aqui excluída. E como eu era bem novinha, né, porque eu não tinha uma maturidade que no momento eu tenho agora. Não cheguei no nível, assim, extremo, né, de maturidade. Mas acredito que Deus tratou isso em você. Deus tratou isso em mim e essa situação que me aconteceu gerou muito amadurecimento espiritual, sabe? Porque a gente percebe algumas coisas, por exemplo, de confiança, de entrega também. E a gente percebe também quem está ali de verdade dentro da igreja, né? E agora eu te pergunto, eu faço a mesma pergunta pra você, Maria. O que te marcou mais? O que machucou você, assim, dentro da igreja? Só o que você estava falando antes, é muito interessante que a gente pode levar para os dois lados, né? Ou a gente vai se vitimizar, essa palavra é meio coisa hoje em dia, né? Mas ou a gente vai levar pro lado de, poxa, por que comigo? Por que eu? E não sei o quê. Por que isso tá acontecendo comigo, Deus? Por que você não dá mais amigos? Você não dá uma atenção maior pra mim? Ou a gente pode levar pro outro lado, como a Bela falou. De, tudo bem, eu entendo essa situação, mas vamos passar por cima. E Deus, me ajuda. Eu preciso ser forte, eu preciso ser corajosa. Me ajuda com isso. E eu acho que pra mim foi em relação à comparação, sabe? De ver a vida das pessoas indo e às vezes eu tava aqui, continuava estagnada e as pessoas estavam conseguindo, indo. E eu, Deus, o que eu tô fazendo, sabe? Por que eu tô aqui parada? Por que o Senhor não entrega mais coisas na minha mão? E acho que essa comparação foi o que mais me machucou, assim, mais me magoou. Mas é aquilo, Deus também trata a gente. E eu acredito que Ele moldou muito minha identidade nesse tempo. Sim. E me fortaleceu nisso, sabe? Tipo, eu tenho um chamado pra você. Eu tenho algo específico pra você que não é pra mais outras pessoas. Então, não tem como a gente encaixar numa forma que é de outra pessoa. Então, eu acho que isso serve pra todo mundo, né? Não tem como a gente querer ser
sei lá, água se Deus chamou a gente pra ser fogo, sabe? Tipo, não tem como a gente querer um chamado que não é nosso. Então, vem muito também da gente entender a nossa identidade em Deus, né? Entender o que Deus tem pra gente. Porque às vezes a gente tá querendo se encaixar no grupo de amigas ali que não é pra gente, que não é pra gente estar ali. Mas a gente, não, Deus, elas estão ali, elas são legais, eu quero também. E não é aquilo que Deus chamou. Então, acho que a gente tem que conhecer muito essa maturidade, ter essa maturidade em Deus. Sim. A Maria falou sobre algo do tempo. Isso encaixa muito com o tempo de Deus pra gente. E eu amo a passagem de Eclesiastes 3, que fala que há tempo para todas as coisas. E Deus, ele nos dá um tempo para tudo. Ele estabelece um tempo para eu crescer em fé, para eu crescer em maturidade. E a gente não entende isso por muitas das vezes. A gente fala assim, nossa Deus, mas eu queria isso. Eu queria muito isso agora. Mas, na verdade, Deus vai te entregar isso depois de, sei lá, uns 10 anos. E o tempo de Deus é diferente do nosso. Muito. E às vezes a gente não entende. E tá tudo bem a gente não entender, sabe? Mas que a gente possa ter fé também nisso. E essa questão de comparação, cara, isso é muito... A gente vê isso muito dentro da igreja e fora da igreja também. Sim. No nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente escolar, de faculdade. A gente vê muito isso. E a gente precisa estar enraizado na Bíblia. E enraizado na palavra. Pra gente entender de fato quem nós somos. Qual é a nossa identidade em Cristo. E às vezes eu fico pensando, quem eu sou? Qual é meu RG? Qual é meu RG celestial? E Deus tem um chamado para todos nós. Deus tem um propósito na nossa vida. Mas o principal, eu acho que o principal chamado, assim, é a gente amar a Cristo de todo o coração e levar a palavra para as outras pessoas também. Esse Kairos de Deus, é muito difícil a gente entender, né? Eu lembro na época que eu tava acabando a escola e eu tinha aplicado para algumas faculdades e acabou que eu não passei para nenhuma delas. E aí eu fiquei 6 meses no cursinho, tentando e tal. E aí eu ficava, poxa Deus, eu tô vendo fulano lá na faculdade que eu queria estar, por que não comigo? E a gente não entende que o tempo de Deus é perfeito. E aí 6 meses depois do cursinho eu entrei, graças a Deus. E é muito isso, sabe? Tipo, a gente não entende o caráter de Deus. Porque se eu tivesse entendido isso antes, eu teria aproveitado aquela fase do cursinho pra amadurecer o que Deus queria que eu amadurecesse. E que eu só fui entender quando eu fui passar, sabe? Tipo, depois daquele momento ter acabado, que Deus falou, olha só, é isso que eu quero tratar em você. Era sobre esperar, era sobre confiar, sobre depender em Deus e não sobre fazer tudo no meu tempo, tudo do jeito que eu quero. Mas entender o que ele tem pra gente. E outra coisa que você falou sobre o chamado é aquilo, se a gente se preocupa em conhecer o Deus do chamado, a gente vai conhecer uma hora o nosso chamado. Então, é isso, conhecer a Deus, fazê-lo conhecido. E cumprir a grande comissão, né? Sim. O que Deus já chamou a gente pra fazer, o que já tá revelado na palavra, que é pregar o evangelho a toda criatura. Então, se a gente se preocupa em conhecer o coração de Deus, onde ele tá agora, o que ele quer fazer, sabe, tipo, conhecer a Deus de verdade, se preocupar em glorificar o nome de Deus, nosso chamado vai ser revelado uma hora. É verdade. E às vezes o nosso coração, ele fica voltado pra... Também vem essa questão do ego, de nós mesmos. E aí acaba que o nosso serviço dentro da igreja, a nossa forma de chegar no outro e espalhar o evangelho, o nosso coração já tá cheio de orgulho. E isso acaba atrapalhando, né? Sim, a gente fica tipo, Deus, eu tô fazendo isso, mas... Cadê, sei lá, minha recompensa? Não sei. Eu tô fazendo isso, mas eu tô fazendo isso, será que não é pra engrandecer a mim mesmo, sabe? Será que não é porque eu quero ser uma pessoa legal, sei lá? Uma pessoa reconhecida, não sei. E a gente precisa orar por isso, né? Porque nós também somos feitos de carne e a nossa carne joga muito pro lado de orgulho, de egoísmo. E quando fui ao encontro com Deus na nossa igreja, meu orgulho foi muito quebrado. Eu fui literalmente moldada nessa questão do orgulho, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. Pra vocês que não sabem, o encontro com Deus é um encontro que a gente tem com os adolescentes da nossa rede, né, da nossa igreja. E ficamos 3 dias lá de intensas palestras, palavras e ministrações. E
teve uma ministração que chegou ao meu encontro, no meu coração, que foi muito assim, um divisor de águas na minha vida. Porque ali foi o momento em que o meu orgulho foi quebrado e Deus falou assim, você precisa melhorar nisso. Você precisa parar com esse orgulho seu. E daí que você é líder de célula, e daí que você lidera meninas, e daí que você é da consolidação, que você serve em diversos ministérios. E daí? Isso não é nada, eu preciso de um coração entregue, de um coração disposto a estar ali por mim. Que não seja pelos outros, que seja por mim também, sabe? Às vezes a gente quer tentar... Às vezes a gente tenta engrandecer a gente mesmo, mas na verdade não é a gente que deve ser engrandecido, é Deus que deve ser engrandecido, sabe? No final das contas, a gente sempre tem que lembrar, né, do motivo de tudo. Sim. E o final de tudo também. Porque no final das contas vai ser Deus e a gente na frente dele prestando contas e falando, Deus, eu fiz isso em teu nome, mas será que foi pro Senhor mesmo? Será que eu fiz isso pro Senhor e não pra mim? E não pra me vangloriar? Tem uma parte na Bíblia, né, que fala sobre literalmente isso, apartai-vos de mim porque não te conheço. E você expulsou demônios em meu nome, pregou o evangelho, sim, fez evangelismo, fez não sei o que, fez tudo quanto é tipo de coisa, mas e seu coração? Como ele estava? Ele estava queimando, ele estava disposto a se entregar por mim. E às vezes a gente tem pequenas coisas que nos limitam nessa questão da entrega também. Pode ser coisas pequenas, mas se você parar para analisar, te impede de viver coisas novas na sua fé, no seu espiritual, sabe? Então a gente precisa ter um pouco de atenção naquilo que a gente prioriza também. Sim, muita atenção, muito discernimento. Porque qualquer coisa mesmo pode afastar a gente dessa vontade de Deus, sabe? Qualquer coisa pode colocar seu coração, pode colocar um ídolo no seu coração. A gente tá lendo agora Êxodo, né? E fala muito sobre os ídolos e como o nosso coração tende a levantar ídolos, né? É impressionante. Como é muito fácil o nosso coração se engrandecer, seja por nós mesmos, né? A gente colocar nós mesmos nesse pedestal. Onde está o nosso coração, né? Se a gente colocar nossas expectativas em homens, a gente vai se frustrar e vai se decepcionar. Porque as pessoas são falhas e glória a Deus por isso, porque só Deus é perfeito. E se nosso coração estiver nas outras pessoas, isso vai acontecer. Mas é isso que a gente queria passar essa mensagem hoje, sabe? Colocar o nosso coração no Senhor. Porque é muito fácil da gente se machucar e se ofender com qualquer coisa. Então, se o nosso coração estiver no Senhor, nosso coração não vai se deixar se ofender pelo que as outras pessoas fazem. Mas a gente vai ter certeza da nossa identidade no Senhor, né? É verdade. A gente precisa também ter um filtro. Saber filtrar aquilo que é bom e que vem dos céus e aquilo que não é bom, sabe, pra gente. Porque muitas vezes a gente não tem esse filtro e a gente começa a canalizar aquilo que os outros falam, aquilo que os outros ditam que nós somos. E não é isso que a gente é. A gente é aquilo que Deus fala que nós somos, sabe? Então, eu acho que é isso. Gente, agora é aqui, ó. A Arthur da produção vai invadir o negócio. Por quê? Vamos fazer uma pergunta pra vocês, então, sobre o tema. Que medo! Mas, ó, vamos lá. A gente discorreu sobre o tema aqui. Mas, ó, uma coisa que a gente vai ter no final de cada vídeo, cada podcast, é eu perguntando pra vocês. Bela e Maria, vocês conversaram, discorreram sobre o assunto, mas agora, se vocês pudessem, cada uma de vocês, dar um conselho final para uma pessoa que está vivendo isso que vocês falaram durante o vídeo, está vivendo, às vezes foi ofendida, às vezes está afastada porque não consegue voltar para a igreja, não consegue se encaixar, se sente excluída, uma dica prática que cada uma de vocês daria para essa pessoa? Tá, eu acho que na prática eu falaria que tenha esperança no Senhor, sabe? Coloca a esperança nele, não nas pessoas. Porque é isso, as pessoas vão frustrar você em algum momento. Mas se a sua esperança está no Senhor, você se torna inabalável. Tem um versículo que fala isso, mas não vou me lembrar. Eu daria os 2 conselhos para essa pessoa. Primeiro, eu falaria para ela buscar a Bíblia, buscar a Deus, buscar um nível maior de intimidade, porque às vezes a gente... É aquilo, né, da questão de filtrar. E às vezes a gente precisa estar mais focado naquilo que te alimenta todos os dias, que é a palavra, que é Cristo. Então, foque na Bíblia, busque entender quem você é em Cristo, a sua identidade em Cristo,
E também busque não estar com o coração fechado para novas oportunidades. Deus pode lhe apresentar uma nova igreja, Deus pode lhe apresentar novas pessoas que são instrumentos do Senhor para a sua vida e que vão lhe mostrar algo que você nunca experimentou vindo de Deus. Então, que o seu coração esteja aberto para novas oportunidades, para novas experiências. E nós estamos em oração para você que esteja passando por essa situação, possa ter um coração moldado. Conta com a gente. Sim. Nosso Instagram vai estar aqui na descrição e a gente está aqui disponível para conversar com vocês. Exatamente. E de verdade, não se ofende tanto, sabe? A vida não é sobre você, a vida não é só o nosso próprio umbigo. Então, a gente tem que ter um olhar mais de amor pelas pessoas, sabe? Porque todo mundo erra e isso acontece. E acho que é isso. Não se preocupe, tá tudo bem, vai passar. As coisas são passageiras, tempestades passam. E nós estamos aqui, como a Maria disse, e é isso. Um beijo pra você. Até o próximo. Até!